Meu nome é Douglas, sou professor também no departamento e eu faço parte do Laboratório de Visão Computacional e Robótica. E nessa palestra de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre problemas de roteamento na robótica. Quem aqui não faz ideia do que é um problema de roteamento? Alguns aqui, alguns. Maravilha, vai todo mundo sair daqui sabendo então um pouquinho mais sobre o que é esse tal de problema de roteamento aí, certo? Então, quando a gente fala de robótica móvel de maneira mais geral, a gente está sempre tentando responder 3 perguntas básicas que a gente fala. Que se um robô ele consegue responder essas perguntas, a gente vai falar que ele é um robô autônomo. Então, ele precisa saber onde que ele está, ele precisa saber para onde que ele quer ir, e ele quer saber como que ele sai da posição dele atual para ele chegar nessa outra posição. E todas essas perguntas, elas estão associadas a diferentes habilidades, a diferentes desafios, diferentes problemas que a gente precisa resolver dentro da robótica móvel. Então, para um robô saber aonde que ele está, essa pergunta está totalmente associada a essa habilidade, ou a esse problema associado ali à percepção. O robô vai usar diferentes sensores, vai olhar, vai enxergar e vai saber, eu estou dentro desse auditório, eu estou nesse prédio, estou naquela sala, estou na cozinha, certo? Para onde eu vou? Isso tem a ver com uma etapa de tomada de decisão. Depende da tarefa que o robô está querendo efetivamente executar. Então, ele pode precisar ir na cozinha pegar um copo de água, certo? E, finalmente, o que a gente vai estar falando um pouquinho mais aqui hoje tem a ver com essa última pergunta e com essa última habilidade, que é justamente o quê? Digamos, então, que ele já decidiu para onde que ele quer ir, certo? Ele sabe o que ele quer fazer ali, só que agora ele está numa determinada posição, porque ele sabe onde que ele está. E o que a gente quer resolver, então? Ele quer determinar, fazer um plano de como que ele vai sair da posição dele atual até chegar na posição alvo para ele resolver a tarefa que ele quer resolver ali em algum determinado lugar, certo? Então, como a gente vai estar falando aqui, a gente vai estar especificamente falando sobre esse planejamento de caminhos. E o que é um caminho? Então, pensando na robótica móvel, a gente está pensando num robô que ele pode estar andando aqui no palco, indo do CAD para o ISEX, fazendo qualquer tipo de coisa ali, certo? Então, um caminho vai ser exatamente uma sequência de posições, de configurações válidas que vão levar o meu robô, de uma posição inicial até a posição alvo que a gente quer. E é claro que quando a gente está calculando esse caminho, a gente tem diferentes objetivos. Primeiro objetivo, a gente quer um caminho que ele é seguro. Então, não adianta de nada eu calcular um caminho aqui que vai mandar o robô ir em frente e bater naquela parede. É esse tipo de coisa que a gente quer. A gente quer um caminho que é realizável. Não adianta eu mandar um robô terrestre e falar assim, você consegue chegar no fundo da sala muito rápido. É só você sair voando. Também não vai ser possível de fazer isso. E, finalmente, a gente quer caminhos que vão ser eficientes. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é esse eficiente no contexto aqui que a gente vai estar trabalhando. E aí vale a pena só abrir um parênteses. Então, basicamente, a gente vai estar falando aqui sobre robótica móvel. Um robô que consegue se movimentar no ambiente. Mas esse problema de planejamento de caminho, ele também existe em outras partes da robótica. Então, aqui tem um manipulador robótico. E eu tenho certeza, quem aqui nunca viu um braço robótico na vida? Onde que vocês já viram um braço robótico? Hein? Então, todo mundo já viu em alguma fábrica, alguma coisa lá montando o carro, aquele monte de braço fazendo aqueles movimentos. Como é que eles fazem esses movimentos? A gente também tem um conjunto de planejamento de caminhos ali para ele ficar fazendo aquele tipo de movimentação, certo? Então, é um problema que ele efetivamente tem tanto na parte de manipuladores quanto na parte de robótica móvel, que é onde a gente vai estar falando um pouquinho mais hoje aqui. Quando a gente está falando, então, de planejamento de caminhos, a gente viu que a gente quer calcular um caminho que sai de uma posição inicial e vai até uma posição final. Mas imagina agora que eu tenho o meu robozinho ali e eu quero que ele visite um conjunto de pontos no ambiente. Seja para coletar, tirar uma foto, fazer um vídeo, limpar alguma coisa no chão. Ele tem aqueles alvos todos ali representados por essas estrelas. Eu tenho agora que calcular
só um caminho? Então, a gente já começa a ver que eu tenho que calcular vários caminhos. E mais do que isso, imagina agora que eu quero calcular os caminhos que vão me permitir visitar todos esses pontos de uma maneira eficiente, que a gente falou ali atrás, certo? Quando a gente pensa nesse conjunto de caminhos, a gente pode entender, então, que o meu robô está calculando uma rota. E é exatamente daí que vem essa ideia de um problema de roteamento. Ou seja, eu tenho um conjunto de pontos ali que eu quero visitar e, na verdade, eu quero determinar a melhor forma de visitar esses pontos. Nesse caso aqui do exemplo, eu poderia fazer esse tipo de rota, certo? Visitando aqueles pontos ali naquela sequência e calculando com aqueles caminhos entre os diferentes pontos que a gente acabou de falar. Mas essa aqui é a única rota que a gente pode ter? Acho que está claro que não, certo? A gente pode ter essa rota azul, como a gente também pode ter uma outra rota laranja. Essas duas rotas são válidas? Parece que sim, né? No meu ambiente não tem nada muito estranho ali. Mas qual que é a melhor dessas rotas? É uma pergunta que eu tenho que saber mais informações, né? Talvez é a mais curta, a de menor tempo, a de menor energia, vai envolver várias outras coisas ali. Talvez a melhor rota seja exatamente uma mistura dessas duas rotas, certo? E como é que a gente vai fazer, então, para determinar a melhor rota ou a rota mais adequada para o que a gente está querendo fazer dentro do nosso contexto ali? Eu testo todas as possibilidades possíveis e aí eu acho a melhor rota. Posso fazer isso? Posso. Poder, eu posso. Qual que vai ser o problema de fazer isso? Não vai ser uma coisa muito esperta, não vai ser muito eficiente. Então, dependendo da quantidade de pontos que eu queira visitar, ou dependendo de quanto gasta para eu calcular um desses caminhos aqui, eu posso levar anos, séculos, para tentar encontrar a melhor maneira ali de visitar todos esses pontos. Então, a gente tem que ter algumas coisas espertas para fazer. Esse tipo ficou agora, todo mundo já sabe o que é um problema de roteamento, certo? A gente quer calcular uma rota, e essa rota é exatamente esses caminhos entre vários pontos ali. E esse problema de roteamento, ele é definido por um problema clássico dentro da computação, que é conhecido ali como o problema do caixeiro viajante. Então, se você ainda não ouviu falar do problema do caixeiro viajante, tenha certeza que até o final do seu curso você vai ouvir falar, certo? Porque esse é um problema muito comum, clássico, que a gente trata dentro da computação. Basicamente, o que é o problema do caixeiro viajante? É justamente isso, é como se fosse um vendedor, né, esse caixeiro viajante aí, e ele quer visitar um monte de cidade, um monte de casa ali, e ele quer determinar a melhor rota para ele fazer essas visitas, certo? Então, geralmente esse problema ele vai ser modelado como um grafo, e aí o que é um grafo? É só um conjunto de vértices. No nosso caso aqui, o vértice seria esse pontinho vermelho, uma cidade que o nosso vendedor está querendo visitar. E a gente vai ter um conjunto de arestas, que são basicamente essas ligações entre as nossas cidades, certo? Esse problema, ele é um problema conhecido ali como NP difícil. O que significa isso, né? O que é um problema NP difícil? Ele é um problema que a gente não tem conhecido ainda uma solução eficiente. Ou seja, uma solução que a gente fala que é em tempo polinomial. Que significa o quê? Conforme eu for aumentando o número de cidades, que eu tenha realmente uma complexidade, um custo para calcular essa solução que se mantenha razoavelmente baixo. Então, a gente não tem isso. Atualmente, né, o que a gente tem para encontrar a melhor solução é realmente um problema que cresce, né, uma complexidade que cresce exponencialmente. Então, como é que a gente resolve isso? A gente tem várias abordagens. A gente tem abordagens, por exemplo, branch and bound, que são abordagens que a gente fala de exatas. O que significa isso? Eu vou encontrar a melhor solução. Pode ser que isso vai demorar muito tempo, certo? Eu tenho abordagens que a gente chama ali de heurísticas. Por exemplo, ali a Lynn Kernighan,
que é o quê? Olha, eu consigo, na maioria das vezes, te voltar uma solução muito boa. Só que eu não tenho garantias de que ela é melhor, mas ela vai ser muito rápida. Então, a gente passa a ter esse trade-off. O que eu quero? A melhor, a mais rápida? E a gente pode ter várias outras soluções, né? Conhecidas ali também, por exemplo, meta-heurísticas, que são baseadas em algoritmos genéticos e outras coisas nesse sentido aí. Então, a gente pode escolher o que é a melhor opção. E dentro desse contexto aqui do problema do caixeiro viajante, um outro problema, né, complementar aí que a gente tem é conhecido como o problema de roteamento de veículos, que é justamente o quê? Uma generalização do problema do caixeiro viajante. Qual que é a grande diferença? Quando a gente está falando de roteamento de veículos, eu estou considerando agora que eu vou ter mais de um veículo. Então, está aqui na nossa figurinha. Então, imagina que eu tenho um conjunto de caminhões que vão fazer entregas, certo? Qual que é a melhor rota combinada desses veículos para eu gastar menos gasolina, para eu entregar as coisas mais rapidamente, certo? Então, essa é uma generalização, porque o TSP é um caso específico do problema de roteamento de veículos, que é o caso onde eu tenho um veículo apenas, certo? Que seria o nosso caixeiro viajante. E outras coisas que a gente consegue fazer dentro, né, dessa formulação de roteamento de veículos é acrescentar outras restrições também, certo? Então, a gente pode considerar a capacidade do veículo, quanto que cada caminhão consegue carregar, né? Horário, prazo, ordem de atendimento. Ah, eu tenho que entregar isso aqui antes porque é um produto congelado. Então, aquilo ali tem que vir rápido, né, na nossa rota. Restrições de tráfego. Ah, eu sei que se o meu caminhão passar aqui às 8 da manhã, o custo vai ser alto. Então, é melhor ele deixar para passar nessa avenida aqui um pouquinho depois, certo? Coisas que a gente vai adicionando. E, de maneira semelhante, a gente também tem abordagens bem parecidas com a do caixeiro viajante. Exatas, heurísticas, meta-heurísticas, só que, como vocês conseguem ver, esse aqui acaba sendo um problema um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo, porque tem várias outras coisas que a gente também tem que levar em consideração para calcular a nossa rota, certo? E aí, algumas das aplicações. O exemplo que eu acabei de dar. É muito comum a gente falar de problemas de roteamento quando a gente está falando de logística. Então, eu quero rotear veículos. Um veículo, claro, é um caminhão de entrega, certo? Mas esses problemas eles são aplicáveis em várias outras situações. Então, se eu quero fazer monitoramento de uma região, se eu quero tratar a parte de vigilância, geralmente o que a gente vai ter? Um conjunto de pontos de regiões que eu tenho que ir lá verificar alguma coisa, olhar, tirar uma foto. E eu quero fazer isso de maneira eficiente, certo? E ali eu botei a foto de um dronezinho, que é onde entra a nossa robótica, né? Eu quero ter um veículo que vai fazer esse tipo de coisa. E a gente tem outras aplicações também. Então, por exemplo, na parte de design de circuitos, esse tipo de problema ele também serve para a gente achar a forma mais eficiente de você perfurar uma placa de circuito e tudo ali, né? Então, a gente tem várias aplicações para esse problema, certo? E aí fica aquela pergunta, beleza, já vi várias dessas coisas, parece um problema bem simples, né? Razoavelmente simples de resolver, já está resolvido, ele mostrou várias soluções ali. Por que será que a gente precisa continuar estudando esses problemas de roteamento se parece um negócio já tão resolvido, né? A gente já viu, funciona, está aplicado. Será que faz algum sentido? Então, como é que a gente pode pensar nisso? Nesses dois exemplos que eu mostrei aqui, né, até o momento, a gente vê que eles são exemplos bem abstratos, certo? A gente está falando de um monte de pontinho, um monte de risquinho, né, conectando essas coisas ali. Só que, no caso nosso da robótica, a gente está trabalhando com robôs, com agentes ali, que eles vão estar no mundo real, eles vão estar interagindo aqui, né? E aí o que a gente vê é que quando a gente começa a tratar esses problemas de roteamento no mundo mais real, digamos assim, a gente tem diversos outros problemas que começam a aparecer e que precisam ser resolvidos
para efetivamente eu conseguir calcular uma rota com todas aquelas propriedades que a gente falou anteriormente ali, certo? E aí a ideia aqui, né, para o restante da palestra, vai ser exatamente a gente pegar esses problemas clássicos de roteamento, né, como o TSP, como o VRP ali, e a gente ver como que a gente pode acrescentar algumas outras restrições para deixar esse problema um pouco mais realista, digamos assim, um pouco mais aplicável à realidade, né, ao mundo real ali que a gente pode ter. A primeira coisa, então, que eu quero começar a falar é sobre restrições de movimento. Imagina que eu tenho aquele conjunto de pontos ali. Qual seria uma possível rota para eu visitar todo mundo ali? Alguém resolve para mim aí bem eficientemente. Ele resolveu ali assim, ó. Então, geralmente é bem intuitivo que uma rota assim, pegando ali por fora, né, daqueles pontos, parece ser uma rota bem interessante, correto? É uma solução. Imagina agora que eu tenho aquele avião ali, né, aquele tipo de veículo, e ele vai seguir exatamente essa rota. Ele consegue seguir o que eu planejei? Exatamente? Aquele avião ali, ele consegue fazer aquela curva em cima do ponto D? O que vocês acham? Parece que não, certo? Imagina que aquilo ali é o seu carro. Seu carro consegue fazer aquele tipo de curva? Também não vai conseguir. Parece que aquele avião, então, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar passando um pouco ali e tendo aquele caminho vermelho. Agora, se ele vai fazer aquele caminho vermelho, faz sentido eu calcular o caminho azul? Se eu já sei que ele não vai conseguir seguir aquele caminho? É ruim, né? Porque eu acho que eu vou estar gastando uma energia, um tempo, uma distância, mas no final da história eu vou estar gastando outra. E por que é muito fácil a gente resolver o primeiro caso, né? Foi bem simples. Porque a gente aprendeu que qual que é a menor distância entre dois pontos? Aí todo mundo sabe, né? É uma linha reta, um segmento de reta. Agora, olha só o que aconteceu no nosso segundo caso aqui. O nosso ponto, ele passou a ter o que a gente chama de uma orientação. O que é essa orientação? É exatamente como eu espero que o meu veículo, que é um corpo físico ali, né, no espaço, como que ele vai chegar ali. Geralmente, os nossos veículos, eles têm uma frente. Então, se ele quer que ele chegue ali, né, que ele saia daquele ponto, naquela orientação, apontada ali, e chegue daquele outro jeito no outro ponto, eu tenho que levar isso em consideração. Correto? Como é que a gente pode levar isso em consideração para a gente ver que, às vezes, esses problemas parecem difíceis, mas a gente consegue propor soluções fáceis, né? Exemplos de veículos que têm essas restrições. Tá? Então, a gente pode ter um veículo ali, um drone de asa fixa, que a gente chama, né, que é o exemplinho que eu dei ali, que é como se fosse um avião, realmente. Mas esse tipo de restrição de movimento aparece em vários outros veículos. Então, a gente pode ter veículos terrestres, como se fosse um carro mesmo. Seu carro não anda de lado. Ele tem que fazer uma curva. Você pode ter veículos que vão ter esse raio de curvatura muito grande. Então, de novo, é bem intuitivo. Imagina a distância necessária para um veículo como esse navio fazer uma curva. Eu acho que é bem claro de você imaginar que vai ser um negócio enorme, certo? Então, se eu quero usar esses veículos, eu tenho que levar isso em consideração também, certo? Vamos resolver isso aqui de um jeito bem simples, né? A gente viu que agora a gente está considerando pontos que têm orientação. E aí a gente aprendeu que, lá desde sempre, né, que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E também, né, alguém lá em 1957 definiu qual que é o menor caminho que você pode ter entre dois pontos com orientação. Então, a gente tem uma maneira analítica, direta, de fazer esse cálculo e determinar aqueles caminhos ali. E esses caminhos, eles acabam até recebendo um nomezinho especial, que é o nome de quem propôs, né? Então, são as curvas de Dubbins ali, em homenagem, né, ao Lester Dubbins, que fez
essa proposição. Então, agora eu já consigo calcular o menor caminho entre dois pontos com orientação. Falta eu resolver o problema de todos os caminhos ali, né, para gerar a rota. Como é que a gente pode fazer isso? Alguém tem alguma ideia? Eu posso simplesmente colocar curvas de Dubbins conectando todo mundo ali, substituindo os meus segmentos de reta, não posso? Mas a gente está vendo aqui que um segmento de reta parece ser bem menor do que essa curva de Dubbins. Como é que a gente consegue unir isso? Então, esse aqui é um exemplo de solução para o nosso TSP, que a gente acabou de falar, certo? Que realmente sempre parece que é alguma coisa assim, né, pegando ali no geral. Como é que eu transformo isso aqui agora num caminho que vai ser realizável por um veículo como aqueles que a gente mostrou, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de definir a ordem, é definir a orientação que eu quero que o meu veículo chegue em cada uma dessas posições. Se eu tiver aquela orientação naqueles dois pontos, qual que é o caminho que eu ligo aqueles dois pontos, considerando aquela orientação? Hã? Uma linha reta? Por quê? Porque se a orientação que eu quero chegar ao final é a mesma que eu saí, meu veículo está simplesmente fazendo o quê? Andando em linha reta, certo? Agora, se eu quiser fazer isso em seguida, eu consigo alinhar aquelas duas orientações? Aí surgiu um problema. Em algum momento eu consigo alinhar e ter uma linha reta, em algum momento eu não vou conseguir. Quando eu não conseguir, vocês acham que eu vou conectar aqueles dois caminhos, aquelas duas posições como? Usando a curva de Dubbins que a gente acabou de ver. Isso aqui é uma solução que a gente tem. E esse algoritmo, bem simples, uma heurística, chama algoritmo alternante. Por quê? Ele vai alternando segmentos de retas com curvas de Dubbins, certo? Então está aqui, olha, a gente já conseguiu caminhar um pouco mais em relação ao nosso problema mais básico do TSP, certo? É claro que uma das coisas que a gente está vendo aqui é que eu preciso saber a ordem de visita a priori, para eu poder falar, né, que, olha, sai dessa posição e chega ali com a mesma orientação. Então, um dos problemas que a gente também pode resolver é justamente essa ordem. Então, em um dos trabalhos, né, que a gente desenvolveu, o que a gente analisou? Do lado esquerdo, a gente tem a solução para um TSP tradicional. No meio, a gente está resolvendo o TSP, mas está definindo uma outra ordem. Vocês conseguem ver qual que é a diferença do meio para o da esquerda? O que vocês acham que está acontecendo de diferente ali? Estão vendo que, quanto menos curvas o meu veículo precisa fazer, não parece ser um negócio um pouco mais interessante? Então, o que a gente analisou foi justamente isso. Olha, ao invés de usar a ordem básica do TSP, me dá uma ordem em que a quantidade de curvas que o meu veículo, né, as mudanças de direções, uma hora ele está vindo para a esquerda, outra hora ele está virando para a direita, que isso é minimizado. E aí, depois, a gente calculou as orientações, tendo esse caminho, nessa sequência ali, do meio como ponto de partida. E o que a gente viu é que, apesar desse caminho do meio, ele ser maior inicialmente do que o TSP clássico que a gente tem, na verdade, quando a gente está considerando, por exemplo, a orientação, esse caminho ele nos ajuda a alcançar o objetivo final, que é diferente do objetivo inicial, só considerando os segmentos de reta. Certo? Então, um exemplo, considerando um caso específico, que é o tipo de veículo que a gente vai usar. Certo? Outro caso, né, bem interessante que a gente tem. No TSP tradicional, a gente viu que todas as cidades, todas as bolinhas, elas são todas iguais, certo? E o caixeiro viajante, se a gente for voltar até aqui, o veículo ele tem que visitar todos esses pontos. Mas um robô de verdade,
Ele consegue andar infinitamente? Ele tem uma bateria. Essa bateria vai durar alguns minutos, no muito algumas horas, certo? Então, o que a gente pode começar a generalizar o TSP para outras coisas? Imagina agora que eu tenho aqueles pontos de visita. Só que a gente sabe que no mundo real, geralmente os meus pontos, eles vão ter diferentes valores associados. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma vigilância, eu tirar uma foto da porta, talvez seja melhor do que eu tirar uma foto da quina da sala, certo? Isso pode ser associado exatamente daqueles valores. Olha, se eu visitar cada uma daquelas posições, o quanto que eu ganho visitando aquelas posições ali. E outra coisa que a gente pode considerar é justamente essa restrição do que a gente chama ali de um orçamento, de um budget para a viagem dele. Ou seja, o meu veículo, ele consegue andar no máximo 1 quilômetro. Ele consegue funcionar no máximo por 15 minutos. Eu quero gastar no máximo tanto de energia, que são problemas que a gente encontra ao usar um veículo real, certo? E quando a gente faz isso, isso aqui acaba virando um outro problema, que tem um nome ali. Então, qual que é a minha solução agora? O meu veículo ele tem aquela restrição para atender. Então, ele não consegue visitar todos os pontos. Se ele não consegue visitar todos os pontos, e os pontos têm valores diferentes, quem que eu vou querer visitar? Os pontos que vão me retornar mais coisa, certo? Então, nesse problema aqui, que recebe o nome ali de Orienteering Problem, o que a gente tem? Exatamente que selecionar esse conjunto de pontos que são interessantes, definir a ordem, que é o que a gente já fazia anteriormente, né? De forma que a gente atenda aquela restrição. Se a gente quiser, a gente pode até estender isso e considerar o problema da orientação também. Então, a gente passa a ter outro tipo de problema, né? Que chama ali, por exemplo, Dubs Orienteering Problem, que é justamente quando eu tenho agora que considerar como que o meu veículo se movimenta efetivamente pelo ambiente ali, certo? Então, assim como o VRP era uma generalização do TSP, no caso do OP, do Orienteering Problem que a gente tem ali, ele também é uma generalização. Como é que a gente traz isso de volta para o OP, para o TSP? O TSP é como se fosse o OP, em que a restrição de distância, tempo e energia é infinito. Meu veículo pode andar o quanto ele quiser, e todos os meus pontos, eles têm o mesmo valor. Fazendo isso, virou o nosso TSP clássico que a gente tinha anteriormente, certo? E aí, aqui só um exemplo, né, dos problemas envolvidos ali para a gente resolver, por exemplo, esse problema do Orienteering Problem, considerando as restrições de movimentos, que é o que a gente acabou de falar anteriormente, né? Então, quais perguntas, né, quais etapas que a gente tem que resolver em cada um desses problemas? Aqui, agora, eu tenho que selecionar as regiões que eu vou visitar. Por quê? Eu não vou visitar mais todo mundo. Eu vou ter que selecionar alguns ali, certo? Eu vou ter que definir essa permutação, essa ordem, né, que me ajuda a visitar todas essas posições que a gente tem. E, no final, como a gente está considerando uma restrição de movimento, a gente tem que definir exatamente como que eu chego naquele ponto. Qual que vai ser a orientação do meu veículo naquele momento ali, certo? Ou seja, a gente foi acrescentando mais problemas do que a gente tinha lá no TSP. E quando a gente olha aqui, a gente vê que efetivamente isso aqui parece algo muito mais próximo de uma aplicação real. Por quê? O meu veículo ele tem restrições de movimento. Meu veículo ele tem limitações que ele pode se deslocar pelo ambiente, certo? E o meu veículo também, ou o ambiente, geralmente, cada posição que eu visito ali vai me agregar algum tipo de informação, certo? Então, só mostrando como que pequenas variações criam outros problemas,
certo? Vamos caminhar um pouco mais. Tudo que a gente viu, né, e a gente está vendo até o momento, a gente está considerando um planejamento que a gente chama de offline. O que isso significa? Eu defino todo esse plano que vai ser seguido depois por um veículo, certo? A priori. Só que a gente sabe que, conforme o meu robô, né, o meu veículo, ele for navegar, a gente pode ter problemas, não pode? Então, de que adianta eu ter aqueles 3 caminhos ali, azul, vermelho e verde, e eu tenho o meu robozinho, né, que foi planejado para seguir aqueles caminhos. Chega em um determinado momento, o meu veículo do meio morreu. E olha só, pensa que quanto mais vermelho, mais importante era a região a ser visitada. Significa que aconteceu o que com o meu plano aqui? Poxa, uma região super importante que eu tinha no meu ambiente, o veículo que estava responsável por aquela área ali quebrou, sei lá, acabou a bateria, bateu um vento, né, no drone, levou ele embora. O que aconteceu com aquela parte que eu estava ansioso para coletar? Não foi coletada, certo? Acabou ficando lá. Então, é muito importante a gente também considerar a etapa de execução. Então, um exemplo de como a gente pode tratar isso é exatamente fazendo o quê? Então, aqui tem só um algoritmo para dar uma visão bem geral de como é que são essas técnicas que a gente aplica. Nosso veículo ali morreu de novo, o vermelho. O que a gente faz? Está vendo as outras rotas se adaptando? Mas lembra que lá atrás eu falei que calcular uma rota não era custoso? Não era difícil? Imagina agora eu ter que ficar calculando isso sempre que um veículo possivelmente morrer. É problema. Vai ser ainda mais custoso e mais difícil, certo? Então, como é que a gente resolve isso? Eu não preciso ficar calculando toda a rota a todo instante. No caso de uma falha, se a gente identificar que aconteceu alguma coisa problemática ali, a gente faz isso aqui, que é o que está no algoritmo ali, que é uma readaptação gulosa e local. O que significam esses dois termos? Local, acho que está bem claro. Ou seja, eu não olho todo o plano. Eu olho simplesmente, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui, agora, para melhorar o que está acontecendo nesse momento, na minha região? Isso quer ser local. E o que é uma técnica gulosa? É naquele momento ali, o agente tomar a decisão que parece ser a melhor naquele instante. Pode ser que lá na frente ele vai falar assim, poxa, aquela decisão não foi boa, mas é o que ele conseguia tomar naquele momento ali, certo? Então, né, aqui tem um dos trabalhos que a gente fez também, que foca exatamente nessa parte, né, que a gente chama ali de execuções não determinísticas. E aí, só para mostrar isso, fica sempre aquela impressão de, poxa, roda tudo de novo, né? É a melhor solução, mais fácil. E o que a gente viu nesse artigo é que realmente não faz sentido. Então, aqui do lado direito, a gente tem o gráfico do tempo que a gente levou para fazer o cálculo das nossas rotas, certo? E do lado esquerdo, a gente tem o quanto que eu consigo recoletar depois que um agente deu o problema. E o que a gente vê é que a nossa técnica de readaptação ela é extremamente mais rápida. E se a gente for observar, o que a gente está perdendo por tomar essa decisão local de maneira gulosa é extremamente pouco, certo? Ou seja, esse trade-off é uma coisa interessante. E é lógico que a gente fez com uma quantidade menor de pontos. Quanto maior o número de pontos, essa diferença de tempo ela ia ficando cada vez maior também, certo? Então, só mostrando aqui um exemplo de heurística para a gente tentar tomar algumas decisões no momento da execução. Então, de novo, isso tudo considerando aquelas definições clássicas, né? De que eu quero visitar um conjunto de pontos, mas tá, e se eu fiz aquele plano e o agente falha? O que eu faço agora, né? Então, são problemas, de novo, que a gente encontra na robótica. Se eu for usar um veículo,
pode dar um problema lá qualquer, ele cair, né, parar de funcionar. E o que a gente não quer é que a missão seja comprometida. Quero ter, né, uma redundância ali de alguma forma. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho. Coloquei aqui um exemplo de uma tarefa de monitoramento ambiental. Então, imagina, né, que a gente aqui nesse trabalho, a gente estava querendo monitorar um Recife, certo? Então, lá no Recife, você tem vida marinha, você tem um monte de coisa que você quer, né, que você pode passar com um veículo ali, né, tem os 2 robôs ali aquáticos, né, amarelinhos, e a gente consegue coletar essa informação. Só que nessa tarefa específica aqui, o que acontece? A gente sabe que, em determinados momentos, e aí lembra que a gente falou já do Orienteering Problem, em determinados momentos, eu coletar uma informação em um certo lugar vai ser melhor para mim. Sei lá, por exemplo, o cardume de peixe, no meio-dia, ele aparece mais, certo? Mas, assim, o cardume de peixe não tem relógio. Então, não adianta eu falar, vai meio-dia, né, para o robô, e fica lá e passa lá, porque o cardume vai estar lá. A gente tem alguma incerteza associada ali, certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente está adicionando uma nova dimensão, que é o tempo, que é justamente o quê? Olha, quanto mais tempo você fica num lugar, provavelmente você vai coletar mais informação. Só que quanto tempo eu vou ficar lá? Porque se for assim, talvez ele vai falar, olha, vai para a primeira posição e fica lá até acabar a sua bateria. Não é o tipo de coisa que a gente quer, certo? Então, como é que a gente considera isso, né? Além de todos os problemas que a gente já viu anteriormente. Então, aqui, quais perguntas que a gente quer responder? 3 perguntas. A seleção, quem que eu vou visitar, certo? O roteamento, né? Qual ordem e qual robô que vai visitar esses lugares. E a gente tem uma pergunta nova, que é exatamente esse agendamento, né? Esse escalonamento das tarefas. Que é justamente o quê? Quanto tempo que o meu robô tem que ficar ali para ter a chance de coletar uma boa quantidade de informação. Então, é mais um problema, né, que a gente tem que resolver aqui. Então, um exemplo aqui, né, de um algoritmo que a gente utilizou, estou tentando mostrar vários exemplos, foi de um algoritmo genético. Quem nunca viu um algoritmo genético aqui? Quem já ouviu falar de algoritmo genético? Ah, então teve gente que nunca viu, mas já ouviu falar. Como é que funciona um algoritmo genético? É uma meta-heurística. Basicamente, é como se fosse o processo evolutivo. Então, a gente tem uma população, um conjunto de indivíduos que representam soluções para um problema. No nosso caso aqui, o problema é achar a rota, certo? E aí, o que a gente faz? A gente vai executando aquele conjunto de operadores que a gente chama ali de seleção, crossover, mutation, e isso vai mudando esses indivíduos, mudando essas soluções. E aí o que a gente espera é que, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo indivíduos melhores, que são soluções melhores também, certo? Então, o nosso indivíduo, nessa tarefa aqui do monitoramento ambiental, era basicamente essa matriz. O que essa matriz fala para a gente? Nas colunas ali são os robôs. E nas nossas linhas são as posições. E basicamente o que a gente vai fazendo ali é essa variação de quem respondendo isso aqui, né? Quais posições, quais locais aquele robô está visitando, quanto tempo ele está ficando, qual que é a ordem de visita. E a gente vai fazendo essas variações e a gente vai avaliando as soluções, certo? Só para mostrar aqui um exemplo da solução, então pensa que aqui nossos robôs estão saindo ali do meio e a gente quer visitar aquelas regiões ali. Depois que a gente começa a navegar, o que a gente vê é que a coleta dessas informações é como se fosse um decaimento. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo eu fico numa posição, menos informação aquela posição me agrega. Então, a gente quer exatamente achar esse ponto que é interessante. Então, vocês estão vendo ali que
assim que o robô chega numa nova posição, o ganho de informação é muito rápido. Só que conforme ele vai chegando ali no finalzinho, essa informação nova que está sendo agregada ali diminui, certo? Então o robô, por isso que nenhuma barrinha, né, quase encheu ali até o final, certo? Justamente porque ele sabe que se eu ficar aqui, mas esse tanto de tempo que eu estou gastando aqui, na verdade é melhor eu ir para outra posição, porque naquela outra posição eu vou ganhar mais informação ali. Beleza? Então, esse é aqui um exemplo em que a gente passou a considerar exatamente o tempo, né? Quanto tempo que eu fico numa posição, isso vai fazer diferença para a gente, certo? E aí, para caminhar para uma última, né, coisa que a gente vai falar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente. Então, a gente falou bastante sobre o veículo, certo? Então, o veículo tem restrições de movimento, né? Ele pode ter uma limitação de energia. A gente falou um pouquinho sobre as posições. O que isso quer dizer? Aquela posição pode ter um valor diferente da outra, que era a definição do Orienteering Problem. E, no último exemplo que a gente viu, a nossa posição, o valor dela depende do tempo que eu gasto ali. E aí, para a gente concluir aqui, vou falar um pouquinho sobre o ambiente, onde o meu robô está navegando, está realizando a missão dele ali. E vou falar de 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é considerando essa região, ou regiões que a gente tem no ambiente ali, que a gente pode chamar de regiões de risco. O que significa isso? Digamos que eu tenho uma parede. Eu posso mandar o meu robô passar pela parede? Poder eu posso, né? Não é um negócio que a gente vai querer. Se eu mando ele ir na direção daquela parede, qual que é a probabilidade dele passar pela parede? É bem baixa, correto? Agora, imagina que eu estou usando o meu robô numa fazenda e na frente dele tem um lamaçal. É diferente de uma parede, não é? É um obstáculo, é um problema para o meu robô passar por ali, mas eu posso mandar ele passar, talvez ele vai ficar agarrado um pouco, vai demorar um pouco mais, e no final ele pode conseguir atravessar, certo? Então, nesse problema aqui, o que a gente estava considerando é exatamente regiões que não são obstáculos em si, que o robô não consegue passar, mas que são regiões que o meu robô ele quer evitar. Por quê? Se eu passar por aquela região ali, vai ter um custo para mim, seja gastando mais energia, mais tempo, porque o robô vai ficar preso ali, né, vai acontecer alguma coisa. Nesse caso específico aqui, a gente tratou essas regiões de risco ali, são modeladas por essa definição, esse conceito de exposição, de exposure, que é basicamente associado a redes de sensores sem fio. Então, pensa num contexto de segurança militar, em que, na verdade, você quer que o seu agente ele passe ali por uma região coletando informação, mas você não quer que ele seja detectado por um radar inimigo, alguma coisa assim, certo? Então, de novo, você pode passar embaixo do radar? Pode, só que você quer evitar isso, né? Porque senão você vai ser detectado. Então, ficou claro qual que é a diferença de uma zona de risco para um obstáculo que você quer evitar mesmo, né? Não tem como o robô passar pelo obstáculo. Aqui, ele pode passar, mas é muito ruim para ele, certo? E aí, a gente juntou, né, esse problema que é chamado de minimal exposure, que é exatamente, eu quero passar num lugar sem ser detectado, com o problema do Dubs Orienteering Problem, que a gente falou lá atrás, certo? E como é que a gente modela isso, né? Então, só para dar essa ideia de modelagem. Tudo que a gente veio falando, por exemplo, a gente queria achar o menor caminho no TSP, ou queria achar um caminho que me desse o máximo de recompensa no OP. Mas aqui, agora, a gente entra numa coisinha diferente, que são problemas que a gente fala que são problemas com múltiplos objetivos. Que é o quê? Eu continuo tendo aqui o objetivo de maximizar a recompensa, que veio lá do Orienteering Problem. O que isso quer dizer? Eu quero selecionar as localizações que me dão mais retorno, certo? Só que eu não posso selecionar qualquer local agora. Eu quero selecionar um conjunto de pontos
que me ajudam a minimizar essa exposição. Então, é um negócio que fica assim, mas quanto mais ponto eu selecionar, eu aumento a exposição, certo? E aí, o que a gente encontra de solução? A gente não tem uma solução exata. Em problemas com múltiplos objetivos, a gente passa a ter um conjunto de melhores soluções. E o que esse conjunto de melhores soluções fala para a gente? Que, essa solução aqui, ela é tão boa quanto aquela solução lá de cima. Só que qual que é a diferença? Em uma, você está priorizando um objetivo, e na outra, você está priorizando o outro objetivo, certo? Por isso que aquela linha azul representa quase que todas essas soluções que têm coisas boas associadas a elas ali, certo? Então, aqui, só mostrando a evolução, também a gente usou um algoritmo genético, e aqui a gente está mostrando um desses. Isso aqui é a nossa linha que representa todas as boas soluções. Então, vocês viram ela evoluindo ali, e a gente chegou naquele caminho final. Aquele caminho representa exatamente a solução que está mais em cima, que é a que tem o máximo de reward, que vocês estão vendo ali no eixo Y, certo? E aí o que vocês conseguem ver é que ele vai tentando traçar um caminho ali que tenta fugir exatamente desses pontos vermelhos, certo? Mas tentando ainda, o máximo possível, visitar ou o máximo de posições que vão agregar mais informação. Beleza? E aí, para a gente concluir, outro negócio interessante que a gente tem no nosso mundo real, no nosso ambiente, são coisas que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, uma corrente marítima, a gente consegue controlar? Acho que não, né? Ou uma corrente de ar, atmosférica. E o meu robô, se ele cair numa dessas correntes aí, o que pode acontecer com ele? Talvez ele tenha que gastar muita energia para conseguir sair e continuar o caminho que eu planejei anteriormente. Como que a gente modela isso computacionalmente? Tem como? 2 minutos para eu falar 30 slides. Tem como, gente? Olha que bonito. A gente pode ter o que a gente chama ali de um campo vetorial. Que é exatamente o quê? Cada vetor desse aqui representa uma velocidade que está ali no ambiente em uma determinada posição. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Meu robô quer sair ali de baixo, diagonal para baixo, quer chegar lá em cima, no gol. Qual caminho desses aqui é melhor? O azul? O azul é melhor do que uma linha reta? A gente não falou lá no início que a linha reta é bacana, a gente aprendeu desde neném? Por que o azul parece ser o melhor caminho? Ele vai de acordo com as setinhas? O que significa isso? Ele está se aproveitando de coisas que ele não tem controle para tentar ajudar ele. E é exatamente isso que a gente faz, tentar tirar proveito do ambiente. Então, nesse problema aqui, a gente também modelou ele como um problema com 2 objetivos. Continuo tentando maximizar o reward, que é o nosso orienteering problem, e eu quero minimizar a energia. A gente acabou de falar aqui que caminhos retos não são bons. Ele não vai tirar proveito do ambiente. Então, como é que a gente modela isso? A gente usa aqui, por exemplo, uma curva de Bézier, que é um caminho curvo, como o nome diz ali, que a gente consegue controlar para tentar tirar proveito dessas coisas aqui, certo? Então, aqui tem um exemplinho, como o tempo está acabando aqui, vou pular isso aqui e vou para essa parte aqui. Então, esses 3 caminhos são aquelas 3 soluções válidas ali, certo? E aí, um negócio interessante é, num ambiente bem complexo, com várias setinhas, com vários fluxos ali, um negócio que é contraintuitivo no TSP é a gente ter esses ciclos. Ou seja, um cara cruzar caminhos. Mas aqui,
isso passa a ser um negócio que acontece. Justamente porque, às vezes, quando eu faço o meu ciclo, eu passei a tirar o melhor proveito do que o ambiente estava me dando ali. Certo? Então, está aqui o nosso caminhozinho vermelhinho ali. Beleza? E aí, para a gente concluir, né, tentei dar essa visão de muitas coisas, né, que eu falei aqui, mas a ideia era justamente mostrar o quê? Roteamento é um problema fundamental em várias áreas, certo? E, especialmente na robótica, a gente, para resolver esse problema, a gente faz uso de várias áreas diferentes, né? Técnicas, né, algoritmos, heurísticas, meta-heurísticas, técnicas de otimização, coisas específicas de planejamento de caminho da robótica, toda a parte de controle. E aí, volta aquela pergunta, né? Depois disso tudo que eu falei, ainda sobra coisa sem ter sido resolvida? O mundo, certo? Eu sempre brinco, né, que na robótica o que não falta é problema. Né? Se não tivesse tudo resolvido, quem estava dando a palestra aqui era um robô. Né? Então a gente vê que a gente tem várias coisas, né? Considerando ambientes com obstáculos dinâmicos, o ambiente mudando de alguma forma, ambientes tridimensionais, são coisas que complicam, né, os nossos problemas. Conhecimento parcial ou incremental das regiões. E se eu tiver que achar regiões boas no meu ambiente? Como é que a gente faz isso de maneira eficiente? Né? Quando a gente está considerando múltiplos agentes, como é que eu considero robôs que são diferentes? Então, um tem um conjunto de sensores, né, o caso da percepção, um consegue andar mais rápido, mais devagar, fazer alguma coisa que o outro não consegue, essa parte de movimentação. E o próprio Orienteering Problem, ele tem várias outras variações que a gente consegue também englobar, né, e resolver. Então, deixei só alguns exemplos aqui para mostrar que a coisa é complicada. Né? Tem muitas coisas para a gente fazer. Certo, gente? Então, deixo aqui agora 2 minutinhos para pergunta. Quem quiser saber um pouco mais sobre o laboratório, né, aquele merchan, né, se inscreva, dê o like, sininho. Não, estou brincando, não tem sininho não. Mas a gente tem ali, né, um Instagram e o LinkedIn do Verlab, onde geralmente a gente posta vários dos nossos trabalhos. O que eu falei aqui é uma das áreas que a gente trabalha lá no laboratório, né? E é uma das áreas que eu também trabalho. Então, deixo ali o meu site. Quem quiser saber mais um pouco aí, a gente pode conversar mais depois também. Beleza, gente? Obrigado aí. Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá no... Tem só uma pergunta online aqui. No caso do sensoriamento dos corais, o algoritmo genérico seleciona os melhores robôs dentre os demais? Utilizar vários robôs na prática não é muito custoso? Utilizar vários robôs na prática ajuda bastante, certo? Porque se eu consigo distribuir, estou tentando voltar lá atrás, se eu consigo distribuir entre os meus robôs essas tarefas, talvez eu consiga realizar a tarefa de maneira mais rápida. É claro que fica um pouco mais difícil exatamente para você fazer esse plano que tem que ter algum tipo de coordenação. Não adianta eu mandar todos os robôs para as mesmas regiões, porque isso não vai agregar nada. Né? Então, aumenta um pouco a dificuldade, mas geralmente usar mais robôs nos ajuda a resolver melhor a nossa tarefa. Certo? Professor, na questão da experimentação, eu imagino que com robótica, pegar dados físicos seja um pouco mais difícil. Nesse caso, os experimentos são feitos físicos ou tem o auxílio de simuladores também? Todas as 3 formas que você falou. A gente pode fazer toda uma simulação bem abstrata, certo? Que é isso aqui. Última coisa ali, cadê? Isso aqui é uma coisa bem abstrata, certo? A gente está simulando ali um fluxo, uma corrente, etc. e tal. A gente pode fazer uso de simuladores, mas o que a gente sempre quer, né, sempre que possível, é fazer experimentos reais. Por quê? Né? A gente brinca que a teoria e a prática é bem diferente.
Então, quando você vai colocar o robô para andar em linha reta, o robô não anda em linha reta, certo? Então, já começa todo esse problema. Então, a gente faz o que tiver à mão, a gente consegue usar ali. Beleza, gente? Então, obrigado. Qualquer coisa, né, podem procurar, mandar e-mail, etc., que a gente conversa mais.